E aí, pessoal, tudo bem? Segunda série do ensino médio. Nós estamos aqui em mais uma aula, né? Essa aula a gente vai corrigir os exercícios. Ah, Jorge, mas sobre a função tangente. Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Eu vou passar alguns exercícios, vou explicar, mas é porque eu tenho que corrigir, pessoal. Senão, não vai dar tempo de eu corrigir antes da prova. Certo? Antes da atividade avaliativa marcada pela escola que vai valer a nota da prova. Qualquer coisa eu deixo para avaliar a função tangente próximo bimestre, mas eu preciso corrigir esses exercícios, ok? Acredito que essa aula mais uma dá para a gente fazer todas as correções, aí na outra a gente já faz exercício sobre função tangente, tá bom? Mas eu preciso ter certeza que até a data de entrega dessa avaliação, eu tenho que entregar todos esses exercícios para vocês. Vocês têm que estar todos com esses exercícios corrigidos. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, hoje vou fazer com vocês a correção dos exercícios 1 e 2, lá da página 60 do livro de vocês. Então, vamos corrigir esses exercícios 1 e 2, que fala sobre função seno e função cosseno. Então, olha, calcule o valor de letra A, seno de 1.500 graus. Então, olha, primeiramente, 1.500 graus é um ângulo, né, que ultrapassa, né, 360. Então, vamos saber quantas voltas dá e qual é o arco congruente a ele. Então, ó, dividindo 1.500 por 360, dá por 4, que dá 1.440, e sobra 60 graus. Significa que esse arco dá 2 voltas no ciclo trigonométrico e para no arco de 60 graus. Se ele para no arco de 60 graus, significa então que 1.500 graus é congruente do ângulo de 60 graus. Lembrando que lá no primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno, ele é positivo, né? Então, qual que é o seno de 60? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno de 1.500 graus também vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Letra B. Quer que a gente descubra o valor do cosseno de 2.565 graus. Também ultrapassa 360. Então, vamos ver quantas voltas dá, né, no ciclo trigonométrico e qual é o arco que ele para. 2.560, ó, dividiu por 360, vai dar 7, sobrou 45 graus. Significa que esse arco ele deu 7 voltas no ciclo trigonométrico, mais 45 graus. Significa, então, que esse arco ele é congruente ao arco de 45 graus. Se ele é congruente ao arco de 45 graus, significa que o cosseno dele é o mesmo que o cosseno de 45. Qual que é o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, cosseno de 2.565 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Letra C. A letra C é cosseno, cosseno de 675 graus. Menos 675 graus. Olha, é um arco negativo. Gente, vamos fazer uma pausa aí. O arco negativo, quando o arco ele é negativo, o sentido que ele vai rodar no ciclo trigonométrico vai ser o contrário de quando ele é positivo. Como assim? Quando o arco tem um arco positivo, ele vai rodar em sentido anti-horário, não é? Quando o arco ele é negativo, ele não vai rodar no sentido anti-horário. Ele vai rodar no sentido horário, né? Ele vai rodar no sentido horário. Então, eu esqueci de colocar o que sinal, mas é cosseno de menos 675. Então, ó, em vez dele começar no primeiro quadrante, ele vai começar aqui, ó.
no quarto, terceiro, segundo e primeiro quadrante. Onde aqui vai ser o zero, aqui é o menos π sobre 290, menos 180, menos 270 e menos 360. Então, como esse arco aqui era negativo, é menos 675, né? Então, significa que ele vai rodar no sentido horário. O sentido contrário que rodaria caso esse arco, esse ângulo, ele fosse positivo. Então, 275 graus, ele deu uma volta no ciclo trigonométrico e sobrou 315 graus. Ó, 90, 180, 270. Ó, 315 graus, nesse caso, vai estar no primeiro quadrante, porque ele rodou em sentido anti-horário porque o arco é negativo. Eu pedi cosseno de menos 675, certo? Então, ele rodou em sentido anti-horário. Se ele rodou em sentido anti-horário, ele vai ser congruente a 315 graus. Se ele é congruente a 315 graus, ele vai estar lá no primeiro quadrante, onde é tudo positivo. 315 graus, ele é simétrico, né? A gente já viu simetria, ao ângulo de 45 graus. Se 315 graus é simétrico ao ângulo de 45 graus, significa que o cosseno dele vai ser o mesmo. E como vai estar no primeiro quadrante, lá o seno e o cosseno são positivos, ok? Então, cosseno de menos, aqui era para ter um menos 675 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Letra B. A letra D falou que pediu o seno, né? O cosseno, perdão, de novo. O cosseno de menos 3.540. Então, eu vou pegar 3.540 e dividir por 360, achar o arco simétrico. Ó, dividindo, deu 9 voltas e rodou mais 300 graus. Significa que, como o arco aí, vocês podem observar no livro de vocês, que a letra D se trata de um ângulo, né? Que a letra D trata-se de um ângulo simétrico, né? Que trata de um ângulo negativo, ele também não vai rodar em sentido anti-horário. Ele vai rodar em sentido horário, né? No caso, vai aqui, ó, vai vir aqui, assim. O último quadrante que ele vai chegar para fechar o ciclo trigonométrico vai ser no primeiro quadrante. Então, olha, 300, aqui ele rodou menos 90, menos 180, menos 270. Então, menos 300 vai estar no quarto quadrante, certo? Menos 300 vai estar no primeiro quadrante, perdão, vai estar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno cosseno é positivo. Mas só que o 300 graus, ele é simétrico ao qual ângulo notável? Ao ângulo de 60, né? Ele é congruente ao ângulo de 60, como o menos 3.540 vai estar aqui no primeiro quadrante, significa que é tudo positivo. E o cosseno dele vai ser o mesmo que o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, cosseno de menos, aqui era para ter um menos, ó, eu esqueci de colocar também, de digitação. Cosseno de 3.540 graus, corresponde, negativo, né? Corresponde a 1 meio. Ok? Letra E. Pediu para achar seno de 3π mais sobre 6 e seno de 13π sobre 3. Primeiro, a maioria de vocês preferem trabalhar em graus, então nós temos que transformar π radianos em graus, ok? Então, olha, 3π, 13π sobre 6. Para transformar, né, basta substituir o π por 180. 13π é igual a 180 graus. Multiplicando 13 vezes 180 dá 2.340. Dividido por 6, 390 graus. Então, um arco de 13π sobre 6 corresponde ao ângulo central de 390 graus. Dentro do ciclo, significa que deu uma volta no ciclo trigonométrico e andou mais um pouquinho. Dividindo 390, achar o arco congruente ao 390,
nós vamos pegar o 390 e dividir por 360. Deu uma volta. Menos 300, sobrou 30 graus. Então, o arco congruente ao 390 é 30. Como 30 tudo é positivo, né? Significa que o seno de 390 graus, que é 13π sobre 6, é o mesmo que o seno de 30. Olhando a nossa tabelinha, ó, olhando a nossa tabela, nós sabemos que o seno de 30 é meio, né? Então, nós vamos, né? No lugar daqui, vamos colocar meio. Agora, 13π sobre 3, ok? Vai ser 3 vezes 180 dividido por 3. 3 vezes 180, 2.340 dividido por 3 vai dar 780. 780 graus. Deu mais que uma volta, então eu tenho que achar o arco congruente ao ângulo congruente ao ângulo de 180 graus lá no ciclo trigonométrico. Então, olha, 180 graus dividido por 360 vai dar por 2, que é 720. 780 menos 720 é igual a 60 graus. Então, significa que 780 graus, isto é, 13π sobre 3, é congruente ao ângulo de 60 graus. Então, como é 60 no primeiro quadrante, significa que o cosseno dele, o cosseno de 13π sobre 3 é o mesmo que o cosseno de 60 graus. Olhando a nossa tabelinha lá, né? Ó, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60, meio, 1 sobre 2. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, o que acontece? Nós temos o seno de 13π sobre 6 e 13π sobre 3. E o exercício pediu o valor desse seno mais o valor desse cosseno. Vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Isso é meio mais meio. Meio. Soma de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma os numeradores. Vai dar 2, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o resultado da soma do seno de 13π sobre 6 mais cosseno de 13π sobre 3 é de 1. Ok? Questão 1 corrigida. Próxima questão, questão 2. Pediu para a gente achar o valor também do seno de 1980. Lógico, passou de 360 graus, né? Ó, antes de falar isso, a gente tem que ter em mente, né, essas duas tabelas. Essa aqui a gente utilizou no exercício 1 e no exercício 2 nós vamos utilizar essa, ó. O seno de 0 é 1, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 graus é 0. Seno de 180 é 0, cosseno de 180 é menos 1. Seno de 270 menos 1, cosseno 0. Seno de 360, 0. Cosseno de 360 graus, 1. Ok? Então, vamos lá. Essas são as duas tabelinhas de ângulos notáveis que nós temos que saber ela de cor. Tranquilo? Então, olha, 1980. Eu vou dividir ela por 360. Dividindo por 360, ó, deu 5 voltas. 360 vezes 5, 1.800. 1980 dividido por 1.800. Menos 1.800, 180. Calma aí. Então, o ângulo de 1980 graus ele é congruente ao ângulo de 180 graus. Se o ângulo de 1980 graus ele é congruente ao ângulo de 180 graus, significa que o valor do seno é o mesmo. E como a gente mostrou na tabelinha lá, o seno de 180 graus é 0. Certo? Então, se ele é congruente, significa que os senos são iguais, e o seno de 180 é 0, então significa que o seno de 1980 também é 0. Ok? Agora, na letra B, pediu para nós encontrarmos o cosseno de 1.350 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 1.350 graus.
Eu vou pegar 1.350 porque ultrapassou 360 e vou dividir. Dá 3 voltas e 360 vezes 3 dá 1.080. 1.350 menos 1.080 dá 270 graus. Certo. Então, significa que o cosseno de 1.350 equivale ao mesmo valor que o cosseno de 270 graus, porque 1.350 graus é congruente ao ângulo de 270 graus. Pronto. Se os cossenos são iguais, basta a gente lembrar qual que é o cosseno de 270 graus. Qual é o cosseno de 270 graus? Zero. Logo, o cosseno de 1.350 graus também vai ser igual a zero. Ok? Letra C. Pediu para a gente encontrar o seno de 11π sobre 2. Então, nós temos que saber qual que é o valor de 11π sobre 2. Ah, Diógenes, seria melhor se transformássemos 11π sobre 2 em graus. Então, vamos fazer isso. 11π sobre 2 significa que onde tem π, nós vamos colocar 180. 11 vezes 180 dividido por 2. 11 vezes 180 dividido por 2, 1980. Dividido por 2, 990 graus. Vamos encontrar o ângulo congruente ao ângulo de 990 graus lá dentro do ciclo trigonométrico. Então, vou pegar 990 graus e vou dividir ele por 360. Vai dar por 2. Ó, 2 vezes 360, 720. 990 menos 720, 270 graus. Então, significa que o ângulo congruente ao ângulo de 11π sobre 2 é o de 270 graus. Logo, o seno de 11π sobre 2 é o mesmo que o seno de 270 graus. Qual que é o seno de 270 graus? 1 negativo. Então, seno de 11π sobre 2 vai ser igual a 1 negativo. Ok? Agora, letra D. Pediu para a gente encontrar o cosseno de π. Então, vai ser 18 vezes 180. 18 vezes 180 é 3.240. Vou pegar o 3.240 e dividir por 360 e encontrar seu ângulo congruente. 3.240 dividido por 360. Ó, vai dar por 9. Deu zero. Então, qual que é o ângulo congruente ao ângulo de 3.240 graus? O ângulo de 0 graus. Qual que é o cosseno de zero? 1. Se o cosseno de 0 graus é 1, logo, o cosseno de 18π também vai ser 1. Ok? Gente, lembrando que essas são as duas tabelinhas dos ângulos notáveis. Vocês precisam ter essas duas tabelas de cor aí na cabeça de vocês. Ok? Gente, eu acredito que na próxima aula, na semana que vem, a gente já termina a correção de matemática 2, matemática 1 não, de matemática 2, e na outra a gente já faz exercícios sobre função tangente e corrige de uma vez, ok? Pessoal, espero que tenha gostado da correção. Os exercícios da página, que eu pedi para vocês fazerem da página 60, já estão feitos, já estão corrigidos. Ótimo. Até a próxima aula de matemática 2. Tchau. Obrigado. Se cuidem.